Alô você, Tribuna Livre chegando, quarta-feira, 30 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia. Véspera de feriado, minha gente, muita coisa acontecendo para prevenir acidentes nas estradas. Rodoviárias preparando, receber 102 mil passageiros até segunda-feira. E você vai acompanhando a nossa programação para saber tudo isso e muito mais. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Olá, Juliana e todos que estão com a gente nessa manhã. Uma vez que a Juliana falou aqui da rodoviária, que está se preparando aí, nós vamos agora ver o repórter Newton Lopes, que tem mais informações da operação na rodoviária. Vamos conferir. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais promove ação preventiva na rodoviária de Belo Horizonte nesta véspera de feriado, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Nesse período, os bombeiros estarão em um ponto base no terminal, orientando viajantes quanto a cuidados básicos durante o trajeto e lembrar informações importantes no ato da contratação do serviço de transporte rodoviário. O motivo, segundo a corporação, é que as estradas mineiras registraram graves acidentes envolvendo ônibus de viagem nos últimos meses. Só nas últimas ocorrências atendidas, nas cidades de Teófilo Otoni e Araguari, somaram 50 mortes. Repórter Newton Lopes. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional da Mulher. Sim, é hoje. Quais são os desafios e conquistas das mulheres brasileiras, hein? A gente quer a sua participação, manda pra gente a sua opinião no nosso WhatsApp, 99412-2179. Manda também seu abraço, seu bom dia, gente. Tribuna Livre é seu. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse Dia Nacional da Mulher. Ô, Suelen, o que você acha que é vamos pensar assim, um desafio da mulher hoje? Eu acho que é dar conta de trabalhar, estudar, ser mãe, ser dona de casa. Eu acho que esse, pelo menos, é o que mais pega pra mim, né? Dar essa conta de ser a supergirl e mesmo assim, às vezes, a gente não tem que ser essa supergirl, né? Tem que saber que tem os seus limites. É verdade. Mas não é fácil, não. Eu acho assim também, que assim, o grande desafio, né, na minha opinião de hoje, é a gente realmente caminhar para essa igualdade, né? Uhum. No feminismo, a gente fala muito sobre igualdade das mulheres e tem uma rivalidade muito grande porque as pessoas entendem que as mulheres querem ficar acima dos homens. Uhum. Na verdade, a gente só quer direitos iguais, né? A gente quer ganhar o mesmo salário, a gente quer que os homens sejam companheiros, não entendam que as tarefas domésticas devem ser compartilhadas, né? Que isso é só que a mulher tem que fazer, né? Principalmente relacionamentos que têm filhos, acaba sobrando para a mulher a tal das tarefas invisíveis, né? Você pode falar melhor sobre isso? Super, principalmente nas férias, né? Quem que leva o filho para passear? Mamãe. Mas faz parte. Vamos agora de notícia então, né? Olha, gente, a Assembleia discute as responsabilidades sobre os prejuízos causados por mais uma operadora de viagem, gente. Nós vamos saber todos esses detalhes com a Milene Alves, que traz detalhes. Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta, né, com a Milene Alves sobre essa questão de prejuízos causados por uma operadora de viagem. A gente está se aproximando do conclave, não é mesmo? Para a escolha do novo Papa. A data foi marcada para o dia 7 de maio. O repórter Bruno Vigiano traz atualizações sobre essa eleição do novo Papa. Vamos conferir. O Vaticano informou nesta terça-feira 2 ausências no conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco a partir da próxima semana. Após a confirmação que um cardeal bósnio e outro espanhol não estarão presentes por motivos de saúde, serão 133 religiosos com direito a voto. A Santa Sé não confirmou as identidades dos ausentes, mas a Conferência Episcopal Espanhola informou que um deles era Antônio Canizares, de 79 anos, arcebispo de Valência. Também nesta terça, o cardeal italiano Angelo Becchio, que já foi uma das figuras mais poderosas do Vaticano, comunicou que vai obedecer à decisão da Igreja de vetá-lo do conclave. Ex-assessor de Francisco, ele chegou a ser considerado um dos nomes favoritos para assumir a liderança da Igreja Católica, mas foi condenado por desvio após uma operação imobiliária em Londres. O italiano se diz inocente e insistia que deveria fazer parte da escolha do próximo Santo Padre, mas 2 documentos assinados por Francisco confirmam que ele não poderia participar. Os cardeais têm se reunido diariamente a portas fechadas na Sala Paulo VI do Vaticano, como fizeram nesta terça, desde a morte do primeiro pontífice latino-americano, em 21 de abril, aos 88 anos.
Aqueles com menos de 80 anos têm direito a votar na eleição do novo Papa, que começa em 7 de maio na Capela Sistina. Inicialmente eram 135 de 252. O novo líder da Igreja Católica é eleito com pelo menos 2/3 dos votos. Durante o processo, os votantes não terão acesso a seus celulares, à internet ou à imprensa, até que a fumaça branca anuncie o Habemus Papam. Daqui a pouco a gente está escolhendo novo Papa, né? Interessante é o seguinte, muitos repórteres, né, da imprensa ficaram muito nesses últimos dias tentando especular sobre quem que vai ser o novo Papa, se ele vai ser progressista, se ele vai ser mais conservador, se ele vai na linha do Papa Francisco. Mas a gente, inclusive, fez várias entrevistas aqui na TV Horizonte, né, falando que a escolha do Papa, gente, é uma escolha do Espírito Santo. A gente não tem como saber, né, o que vai ser, o que não vai, né? A gente tem que entender ali que são todos líderes, né, cardeais que fazem parte desse conclave e que o que eles querem é fazer o bem maior para a igreja, né? Então, assim, não tem como saber o que vai acontecer ali previamente, né? A gente tem que entender que isso é uma escolha que envolve várias questões espirituais também, né? Então, assim, vamos rezar para que o melhor seja feito, né? E daqui a pouquinho a gente tem aí o nome desse novo Papa. Para você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte, a Suelen traz agora informações das capas dos principais jornais do país. Onze h 15, estamos de volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 30 de abril de 2025. Já que hoje estamos falando sobre o Dia Nacional da Mulher, o repórter João Eduardo Santana chega ao vivo para contar o desfecho de uma situação envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira. Bom dia, João. Conta pra gente essa história. Oi, Juliana. Bom dia para você. Bom dia também, Suelen. Confirmando a hora 11h17. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, também pela Rádio América, o nosso abraço fraterno, o nosso agradecimento. O deputado federal Nicolas Ferreira, que foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar multa de R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil por dano moral coletivo por um discurso que ele proferiu no Dia Internacional das Mulheres, 8 de março de 2023, quando ele colocou uma peruca e disse que, abre aspas, as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, fecha aspas. Essa sentença prevê pagamento de juros contados desde o dia em que discursou na Câmara dos Deputados, ou seja, esse valor vai ser muito maior que R$200 mil. Nicolas foi acusado, Juliana, pela Aliança Nacional LGBTQIA+, e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas de fazer um discurso considerado discriminatório com a população LGBTQIA+. O deputado já foi acionado, mas ele ainda não se posicionou sobre essa questão. Mais informações? Segue a gente nas nossas redes sociais. Agora 11h18, de volta com vocês no estúdio. Muito bem. É complicada essa história, né? Eu nunca vi. Por que as pessoas não deixam esses transexuais, os transexuais certos, em paz, né, gente? Afinal de contas, só Deus sabe, só eles mesmos têm essa noção, né? Do tanto que é difícil você nascer num corpo e não se identificar com esse corpo. Eu acompanho muito essa luta dos transexuais, é uma coisa que me toca muito. Tenho amigos, amigas, né, que têm filhos assim, e realmente não é uma experiência fácil. Não é mesmo, Suelen? É verdade. Bem, gente, hoje é o dia 30 de abril e nós estamos falando sobre o Dia Nacional da Mulher, que é uma data pouco conhecida, porque o Dia Internacional todo mundo sabe, né? Mas o nacional, poucas. Vamos ver, olha só, a repórter Elaine Grace constatou inclusive isso nas ruas. Vamos conferir? Bom dia, Suelen, bom dia, Juliana, e a todos que nos acompanham no Tribuna Livre. Viemos às ruas para tentar descobrir se as pessoas conhecem o real significado desta data e sabem que essa data existe e o que é comemorado. Vamos acompanhar. Vanderleia, não sabia. Para a senhora, quais são os desafios para ser mulher? É muitos desafios, né? Mas nós sempre estamos lutando, né? Pro melhor. Eu sou Matheus Vieira. Eu não sabia que hoje era o Dia Nacional das Mulheres. Acompanho a luta, mas especificamente nacionalmente eu não sabia. Eu acho que os desafios que as mulheres enfrentam é a questão do salário, né, dessa desigualdade.
trabalha fora, dentro de casa ainda tem que, né, ali organizar a sua própria família. Meu nome é Marcelina Rodrigues. Não sabia que dia 30 de abril era considerado Dia Nacional da Mulher, né? Normalmente eu só sei do dia 8. O difícil hoje em dia é você poder sair com a tranquilidade de saber que você vai voltar. Meu nome é Helena Tomás, eu sou jornalista. Não sabia da existência do Dia Nacional da Mulher. Para mim era só o Dia Internacional, dia 8 de março. E acho que o maior desafio de ser mulher hoje em dia é o enfrentamento ao machismo mesmo. A gente tem que se provar, lutar pela equidade de gênero, sejamos feministas, mulheres. E acho que esse é o nosso principal desafio mesmo. Meu nome é Elias Lima e eu não sabia sobre esse Dia Nacional, né, das Mulheres, eu não sabia. E o maior desafio que eu vejo para a mulher hoje é estar na área profissional, do trabalho mesmo. Tá muito difícil para elas, eu acredito. Vocês viram aí, meninas? Conversamos com várias pessoas. Ninguém sabia que existia o Dia Nacional da Mulher. Aí fica aí a reflexão. Temos o que comemorar? Muito bem, gente. Olha, só para contextualizar melhor, a data ela foi instituída em homenagem a Jerônima, tá, gente? Mesquita, que nasceu nesse dia em 1880. Ela foi enfermeira, pioneira e líder do movimento feminista no Brasil. Então, por isso, da criação do Conselho Nacional das Mulheres e por isso da data ser comemorada em função dela, tá, gente? Temos, inclusive, agora aqui no telão uma interação, vamos ver, da Lucilene França, lá de Ribeirão das Neves. Olha só, ela veio trazer uma boa reflexão. Mulher, qual é o dia? Tem dia ou será todo dia? Mulher, lugar no silêncio da beleza e da suavidade. Lugar do esforço, da partilha, da coragem. É preciso nos colocar neste lugar do divino. Sigamos. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse dia. Vamos de mais notícias? A Assembleia discute responsabilidade sobre prejuízos causados por mais uma operadora de viagens. Repórter Milene Alves tem os detalhes. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu, na tarde de ontem, os prejuízos causados pela empresa Viagens Promo, que declarou, em fevereiro, que não tem recursos para honrar com as reservas de passagens aéreas e hospedagens já feitas. O deputado professor Cleiton, do PV, explica o que levou à necessidade da reunião. Vimos que se trata de um dos casos mais escandalosos nessa área nos últimos anos no Brasil. Então, o papel da Assembleia nessa tarde é um papel de intermediar. Mas eu percebi, em pouco tempo aqui conversando com os operadores, que se trata de um caso nacional. Agentes de viagens que trabalhavam há tempos com pacotes vendidos pela Viagens Promo revelam que a empresa passava segurança, mas o cenário mudou quando no segundo mês deste ano passageiros não conseguiram embarcar em voos que já deveriam ter sido pagos pela instituição. Como consequência, muitos desses profissionais que fazem a intermediação dos serviços precisaram arcar com novas contratações de viagens para que os clientes não fossem prejudicados. A empresária dona de agência de viagens, Juliana Giovannini, conta como tem sido lidar com essa responsabilidade e cita os prejuízos. Num cálculo muito mal feito, que eu creio que tenha mais, porque tem passageiros com crédito, 680 mil. Então é um prejuízo muito alto. E a gente está pagando, né? Já vendi meu carro, já coloquei o outro carro à venda, que já está praticamente vendido. E a gente está arcando com todos os passageiros, os de fevereiro, os de março, abril e maio, eles já estão seguros. Então a gente está esperando agora, pode ser até estranho falar, mas eu estou esperando um milagre. O caso envolve muitas pessoas. O desejo dos afetados e a expectativa das autoridades envolvidas na audiência pública é alterar a regulamentação do setor de turismo no Brasil para mudar, inclusive, o modo como a aplicação dos contratos funciona até então. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Ainda dá tempo de você participar, hein? Manda sua mensagem aqui, 994-12-2179, sobre esse Dia Nacional da Mulher. Conta pra mim aí, qual que é o maior desafio de ser mulher nos dias de hoje, hein? Estou esperando sua mensagem. Olha, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a Suelen chega com informações sobre a vacinação de gripe e o aumento das doenças respiratórias. Confere aí.
De volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 30 de abril de 2025, gente. Vamos receber aqui agora várias mulheres especiais nesse Dia Nacional da Mulher. Aqui no estúdio estamos com a Lília Álvares, que é mentora e embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. Seja muito bem-vinda, Lília. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também no estúdio recebemos a fotógrafa Ivne, que fotografa mulheres, então tem uma experiência maravilhosa e um olhar bem apurado. Então seja muito bem-vinda, Ivne. Obrigada, também é um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, o desafio é grande, porque a gente está dividindo esse programa hoje em 2 eixos e agora vamos falar de empreendedorismo, vamos falar também dessa imagem da mulher. Começar com a Ivne Coro. Ô, Ivne, fotografar mulher, a gente tem umas travas muito grandes, né? Traumas muito grandes. A gente também tem essa questão dos estereótipos femininos, né? Da gente tem que estar sempre linda, bonita, gostosa, com o corpo em dia. E às vezes se deixar levar pela fotografia é muito difícil. Então, eu escolhi essa área justamente porque eu me descobri mulher depois que eu fiquei mais velha. A gente, como você disse, a gente se cobra muito. Então, eu quis trazer esse olhar mais afetuoso para as mulheres e não esperar que a mulher, porque a mulher é assim, ela faz uma plástica, ela pinta o cabelo, ela faz aniversário, ela quer fazer um ensaio. Por que ela não se celebrar agora sem motivo nenhum? Então, eu tento trazer esse olhar mais afetuoso para que as mulheres se achem bonitas a todo momento. Então, assim, é desafiador, porque nós nos cobramos muito, mas a partir do momento que eu consegui ter esse olhar afetuoso comigo, eu tento passar isso para as minhas clientes. Legal. E Lilian, conta pra gente como que é importante hoje, né, a mulher, ela se empoderar, né, enfim, em vários setores da vida. Você tinha até comentado que nós também somos empreendedores, conta pra gente. Isso. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente acha que é ter um negócio próprio, mas na verdade a gente também empreende em organizações. Mas como não falamos disso, né, de intraempreendedores, a gente tem essa impressão que seria só ter um negócio. Mas empreender é fazer acontecer, Legal. Aonde você estiver. Muito bem. Muito bom. A gente está dividindo esse bloco em 2 eixos, né, diferentes, mas uma coisa completa a outra. Ô, Ivne, mas aí você estava falando, né, dessa dificuldade de fotografar mulheres. Mas quando elas chegam para você, elas também chegam com essas inseguranças? Como é que você consegue vencer isso? Então, eu tento passar para as mulheres que eu fotografo, porque elas chegam assim, falando assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, eu tento trazer uma visão que ela vai se sentir melhor com ela mesma, mas sendo quem ela é e tendo o corpo que ela tem. Então, o olhar fotográfico, é um olhar muito estético, eu tento trazer aquilo de melhor para tentar diminuir essas inseguranças. Porque nós mulheres, eu como mulher, eu também tenho inseguranças. Mas esse olhar afetuoso, esse aprender a se olhar com mais compaixão, com mais amor, assim, muda tudo, muda a nossa visão como mulher. Muito bem. Lilian, isso para a gente falar sobre essa segurança no empreendedorismo, como que nós podemos fazer essa leitura? Dentro do empreendedorismo, todo esse contexto que ela trouxe para a gente da insegurança, da autoestima, a gente resume na síndrome da impostora ou na autossabotagem, né? Por muitas vezes não acreditarmos, e nós temos pesquisa que até mulheres que chegaram em determinado nível na carreira, né, como uma CEO, se pegam de vez em quando se perguntando, será que eu sou boa mesmo? Tem uma pesquisa que eu não me recordo a instituição que a efetuou, mas que diz que se em uma vaga nós temos, pedido 10 competências, se o homem tiver 5, ele manda o currículo. Se a mulher tiver 8, ela não manda. Olha. Exatamente por essa questão, que é uma questão cultural, né? De sempre o homem é o provedor e a mulher é a que cuida do lar. E aí a gente entra para a economia do cuidado também, que é essa sobrecarga, que tanto empreendedoras que têm negócios próprios, quanto intraempreendedoras que estão trabalhando, passam também diariamente. Aí com o cuidado dos idosos, com o cuidado dos filhos, com o cuidado da casa e tudo que envolve aí, para que os homens também possam se sobressair. Ô, Lili, como é que vence a síndrome da impostora? Com muito autoconhecimento, terapia, fazendo parte aí de redes como a Rede Mulher Empreendedora, que tem programas como Ela Pode, patrocinado aí pelo Google, que está disponível gratuitamente e online. Olha que legal. Então pode acessar, porque é o autoconhecimento que vai nos permitir compreender
as nossas habilidades, aquilo que a gente já faz com maestria e aquilo que a gente ainda pode desenvolver. Porque desenvolver é para sempre, gente. E em cima disso é muito legal, porque a Ivne, gente, ela era advogada e ela se redescobriu na fotografia. Então é muito importante a gente entender, né, quem somos e para onde queremos ir, não é mesmo, Ivne? Assim, eu tô escutando a Lili e vou até pegar umas dicas com ela depois, porque eu fiz essa mudança de carreira e a minha mudança de carreira ela foi brutal. Eu saí da área do direito e fui para a área da fotografia, que é uma área mais de criatividade, é uma área mais artística, é a área que eu sempre quis, na verdade, trabalhar. E acreditei em mim, depois de mais velha, que eu poderia trabalhar com isso, que eu poderia viver disto. Então, por isso que eu falei, me descobrir, me amar, ser mais afetuosa comigo, me deu a chance de ousar trabalhar com o que eu queria. Porque, como você falou, Lili, a gente tem essa síndrome da impostora que a gente não acredita que a gente dá conta. E a gente dá conta. Só abrindo um parênteses rapidinho, que eu falei que a mulher, geralmente ela espera um marco para fazer o ensaio. E eu trago uma fotografia mais criativa, onde a mulher ela não precisa estar no que ela acha que deveria ser um auge, que a sociedade acha que é um auge. Ou o padrão, né? O nosso auge é agora. O nosso auge é esse momento que a gente está vivendo. É assim que você se descobre, se aprende a amar, começa a empreender, como eu fiz, depois a gente vai trocar umas figurinhas, viu, Lilian? E é sobre isso, ser mulher é sobre isso, é sobre ter coragem. Legal demais. Olha, inclusive temos agora mais interação aqui, vamos direto no telão. Olha, a Valda Natalina, bom dia. Todo dia que é dedicado à mulher é dia mais de reivindicações do que de comemorações. Somos as responsáveis diante de Deus para perpetuar a criação de todos os seres humanos aqui na Terra. Muito bem, obrigada, Valda, um beijo para você. Ô Lilian, vamos falar mais, né? Parece que vai ter um evento da Rede Empreendedora, né? Sim, no dia 30 de maio, lá no P7 Criativo, no centro da cidade. Aliás, lugar lindo. É o primeiro hub, né, de economia criativa do Brasil. Nós vamos ter a 11ª edição do Café com Empreendedoras, onde a gente vai trazer esse tema, a autossabotagem, né, a síndrome da impostora, com um painel muito interessante para a gente discutir isso e encontrar saídas para a gente trazer, né, para a gente ter mais autoconhecimento, mais confiança e segurança para desenvolver. Como que participa? Vai ser no dia 30 de maio, no P7. As inscrições vão estar disponíveis logo mais no meu perfil, Instagram, Lilian Álvares Oficial, e também nas redes sociais da Rede Mulher Empreendedora, que eu convido todas a seguir. Muito bem, convite feito. Nós já estamos quase terminando, gente, então gostaria que cada uma fizesse uma consideração final bem breve, por favor. Sobre o dia. Sobre o Dia da Mulher. Olha, eu vou falar para vocês que, como a Suelen me falou, eu não lembrava desse Dia Nacional da Mulher, né? Como a espectadora falou, é um dia de mais reivindicar do que de se celebrar. Mas por que a gente não pode se celebrar também? Vamos unir as duas coisas, vamos reivindicar e vamos celebrar a nossa existência. Afinal de contas, a gente dá conta de muita coisa. Verdade. É isso, mulheres, se celebrem, empreendem e acreditem em vocês. E se fotografem também, né? E se fotografem. Dá seu arroba aí para todo mundo também. Aqui, ó, quem quiser me procurar, conhecer meu trabalho, meu arroba é Ivne Coura Fotografia, IVNY, Coura Fotografia. Me procure lá e vamos conversar. Muito bem. Por favor, Lilian, suas considerações finais? Eu vou trazer uma provocação. O filósofo Marco Aurélio, ele dizia que a gente devia ter a morte como uma conselheira. Porque aí entra muito o que a nossa colega trouxe aqui de celebrar o dia de hoje. E como a Valda trouxe, né, sempre quando a gente fala do Dia Nacional da Mulher ou do Dia Internacional da Mulher, é mais um dia de luta. Mas é a gente também pensar que temos escolhas, precisamos buscar esse autoconhecimento. Ninguém disse que seria fácil, mas vale a pena. Muito bem, gente. Muito obrigada. Oi, Ivne, antes da gente terminar aqui, fiquei só pensando, né? Quando as mulheres vão fazer uma fotografia, elas geralmente, ou você direciona, optam para algumas poses específicas para poder justamente tirar essas inseguranças? Posso dar uma dica de pose? Então aqui, ó, vou levantar aqui com cuidado. Fica à vontade. Aqui, mulheres têm muita dificuldade de se enxergar, de se enxergarem bem.
Só uma historinha de bastidores, que eu fotografei a Lília nos bastidores. olha. Né? A gente trocou figurinha, a gente já conversou ali. Então, assim, primeira confiança. Né? Não se achar que tá ruim, que tá feia. Você está bonita, acredite em você. Agora, dicas mais práticas. Dá uma quebradinha na perna para criar uma silhueta. Mostra aqui, gente. Vem pra cá. Aqui, Vai tá dar com tempo, fio. Ivne? Vamos ver. Não vai não. Acho que aqui dá, não dá, aqui, Cris? ó. Olha aqui, ó. Aí. Isso. Aqui, ó. É. Dica prática, então, gente, ó. Você tá assim? Se você fica assim, parada, mulher, você não tá mostrando nada de você. Você tá igual uma madeira, ó. Agora, olha a diferença. Quebradinha na perna. Olha. Coloca uma mão, se você tiver com um bolso no bolso ou na cintura. Não cria simetria, cria diferença. Sorria. Muito bem, bravíssima. Muito bem. Adorei, arrasou. gente. Obrigada, gente. Arrasamos aqui, ó. Queria agradecer muito aqui a Lília Álvares, que é mentora de empreendedorismo feminino. A Ivne Coura também, fotógrafa, pelas suas contribuições, meninas. Adorei, viu? Muito bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, a gente está recebendo aqui, gente, duas convidadas especiais para a gente falar sobre essa temática que, infelizmente, está aí nos nossos dias, que é a violência doméstica. A gente está recebendo aqui a doutora Ana Paula Balbino, que é delegada e titular da Casa da Mulher Mineira, unidade policial voltada ao atendimento de violência doméstica e familiar. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito bom dia. Agradeço imensamente esse convite em nome da Polícia Civil. É de suma importância realmente abordarmos essa temática do enfrentamento à violência contra a mulher, ainda mais considerando que o Brasil é o 5º país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. Verdade, muito obrigada, viu? E recebemos também a Denise Guerzoni, gente, Coelho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar, que é do Ministério, gente, Público, né? Contra a mulher. Então, olha, seja bem-vinda também. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e poder trazer, né, a pauta de proteção da mulher sob a perspectiva do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Gente, começar sobre isso para as duas, né? É uma tristeza ainda a gente pensar em mulher e violência. Como é que nós vamos acabar com isso, doutora? É de suma importância trabalharmos em rede, a rede de assistência à mulher em situação de violência, trabalhando de uma forma integrada, unida. É de suma importância juntamente com a sociedade. E justamente a gente visando no enfrentamento à violência contra a mulher, a Polícia Civil de Minas Gerais cada vez mais tenta amparar essas mulheres. E aqui na capital nós temos inclusive a Casa da Mulher Mineira, que é mais uma unidade policial voltada ao atendimento das mulheres vítimas de violência que chegam de uma forma espontânea. Então, nesta unidade, a equipe extremamente qualificada está apta a oferecer medidas protetivas, registrar boletins de ocorrências. É importante também expedir a guia de exame de corpo de delito, que a gente sabe que em muitos casos tem a violência física também, que deixa a violência aparente. Todavia, de suma importância a gente evidenciar que também não é apenas essa violência física, nos casos de violência contra a mulher, e também um diferencial que a Casa da Mulher Mineira tem, ela é tida como referência nacional nesses 3 anos de existência, e temos também o Espaço Reviver, que é um espaço que a gente oferece às vítimas kits de higiene pessoal, vestimentas, na eventualidade dela ter saído às pressas de casa, que a gente sabe que é uma realidade, infelizmente. Muito bem. Sim, eu penso, né, acompanhando a sua pergunta, né, de como que a gente pode enfrentar essa violência contra as mulheres ainda em 2025, tão fortemente inserida na nossa sociedade. Eu penso que campanhas de informação, de esclarecimento, de encorajamento às vítimas
devem ser colocadas. Esse espaço que a imprensa nos empresta é muito importante, né? É preciso que todas as meninas e todas as mulheres tenham acesso e informação ao Instituto das Medidas Protetivas, né? As medidas protetivas, elas salvam vidas, elas efetivamente protegem a vítima. As medidas, elas são dissociadas do inquérito policial, do processo criminal, de maneira que aquela que precisa de uma ordem de proteção se sinta encorajada, se sinta acolhida. O Estado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está pronto e apto a receber qualquer menina, qualquer mulher e apto a protegê-la, oferecendo, né, o manejo de pedidas junto à delegacia, junto ao juízo, de não aproximação e contato, de não divulgação de vídeos íntimos. E eu queria trazer para vocês, aqui no programa Tribuna Livre, uma inovação legislativa que muito aproveita as nossas meninas e as nossas mulheres, que é agora a monitoração eletrônica em apoio às outras medidas, de forma que, se o agressor monitorado com a tornozeleira eletrônica, a vítima é entregue um dispositivo que se chama botão do pânico. Ele nada mais é, com licença, que um celular, né? É um dispositivo móvel que é carregado como um celular, de maneira que, se vedado o perímetro de aproximação daquela vítima, se o agressor violar aquele espaço, para além de o alarme sonoro ser reproduzido na unidade gestora de monitoramento, o equipamento eletrônico da vítima, o botão de pânico, também ele é alarmado, de maneira que imediatamente se dispara uma viatura para o encalço do agressor, que está georreferenciado, e se dispara também uma viatura de proteção para que aquela vítima seja acolhida, atendida na sua necessidade. Então, uma inovação legislativa que acompanha, né, essa violência que é imposta às mulheres, mas que vem em boa hora, de maneira que a gente possa, enquanto Estado, ter o agressor sob o radar do Estado e efetivamente proteger essa vítima. Em que situações que acontece isso? De monitoração eletrônica, inicialmente se entendia que aquele caso mais gravoso, a última hipótese antes de se decretar uma prisão preventiva. Porque aquele que descumpre uma medida protetiva é passível de prisão preventiva. E o que é a prisão preventiva? É antes da condenação. É para que se assegure a instrução criminal, para que as testemunhas fiquem tranquilas, para que a vítima fique tranquila. Então, ela é a última medida cautelar antes da prisão, de forma que o Estado o tem sob controle, para que ele não se aproxime. E qual que é o nosso desejo enquanto Estado? Que não ocorra um feminicídio, que não haja um ataque letal. E eu posso, se houver ainda tempo, dizer 80% das vítimas de feminicídio consumado de Minas Gerais do ano passado, elas não tinham medidas protetivas. Então, é preciso, né? Aí eu falo, né, para as nossas vítimas, se sintam encorajadas, se sintam acolhidas. A medida protetiva, ela está disponível e ela está apta a proteger. Confie no sistema de justiça, confie no sistema de segurança, que teremos condições de bem proteger. Perfeito. Ana Paula, agora fala pra gente também, não tem como não considerar a questão do machismo, né, estrutural, que acompanha a nossa sociedade. Isso interfere muito nesse desrespeito com relação à mulher, não é isso? Ocorre justamente pela essa cultura do machismo estrutural, todavia, por isso, a importância de trabalharmos de forma conjunta com a sociedade, seja através de uma prevenção primária, antes da violência ocorrer, através de aulas, palestras, a fim da gente evitar uma violência intergeracional que passa de geração para geração de forma naturalizada. Nós também podemos trabalhar a prevenção secundária, que é de suma importância, é trabalharmos os grupos de risco, seja em relação a esse suposto agressor, essa suposta vítima. Daí a importância da gente, inclusive, em certas hipóteses, encaminhar esses agressores a grupos reflexivos, psicossocial, justamente para a gente alterar essa cultura do machismo estrutural. E a prevenção terciária, que já é mais a longo prazo. Logo depois que a violência já ocorreu, a gente trabalhar tanto com as mulheres
quanto em relação aos homens. É importante, inclusive, explicitar que a Polícia Civil, desde 2011, ela tem o programa Dialogar, que visa trabalhar com esses homens e a gente mudar essa realidade. Então, é fundamental trabalhar esses 3 eixos de prevenção a fim da gente ter uma mudança efetiva e estrutural na sociedade para as próximas gerações. Isso mesmo. Infelizmente, a gente está chegando no final. Doutora Denise, queria que a senhora falasse o seguinte: antes de chegar na violência em si física, tem um caminho. Sim. E às vezes os sinais são sutis e as mulheres evitam, né, entrar, tomar consciência mesmo disso. Queria que a senhora desse um conselho para essas mulheres que estão nos ouvindo. Sim, a violência física é a que é aparente, né? É claro que é facilmente perceptível um hematoma, um machucado, uma lesão, mas na verdade a violência ela pode ser inicialmente a psicológica, quando a vítima é achincalhada, humilhada, desmerecida. E é um espiral. A violência, ela não é um ato isolado, ela é um processo, uma sucessão de atos. E ela tem início, sim, nessa violência psicológica, na violência moral. E eu digo, então, às vítimas, não é necessário que se espere o escalonamento, que se chegue numa lesão leve, numa lesão grave, que saia num feminicídio tentado. Ao menor sinal de poder e controle, que é o que caracteriza a violência doméstica, ao menor sinal de poder e controle, procure ajuda. Não é necessário a instauração de um inquérito policial, nem de um processo criminal para se ter uma ordem de proteção e um acolhimento. O Estado está pronto para acolher por meio do Centro de Referenciamento à Mulher, em Belo Horizonte, o Bem-vinda, em todo o Estado de Minas Gerais, no Centro de Acolhimento, de maneira que, se há dúvida se o relacionamento é agressivo, tóxico ou se existe uma relação de subordinação e poder, procure ajuda. O Estado está apto para te receber. Perfeito, muito obrigada. Ana Paula, só deixa pra gente, por gentileza, o endereço da Casa Mineira, para quem tiver interesse, né? A Casa da Mulher Mineira, ela funciona nos dias úteis, das 7 horas da manhã até as 18h30. E nos horários em que a Casa da Mulher não está funcionando, nós temos um plantão especializado de atendimento à mulher 24 horas na capital, justamente por sabermos que esse tipo de violência não tem hora, não tem local, não tem dia de semana. Então, é a Polícia Civil levando esse amparo às mulheres 24 horas, todos os dias. E caso essa vítima não tenha acesso à Casa da Mulher Mineira, que está na Avenida Augusto de Lima, 1845, o plantão da especializada, que localiza na Avenida Bias Fortes, 1441, em Belo Horizonte, é importante buscar esse auxílio numa delegacia mais próxima. O importante é quebrar com o ciclo da violência, a fim da gente evitar, inclusive, o feminicídio. Perfeito, gente. Muito obrigada. Agradecer as duas aqui pela presença, foi muito rico esse debate. Agradecer você também que nos acompanhou nesse dia, não é mesmo, Sueli? Vamos embora? Isso mesmo, bora lá. Ó, agora vocês ficam aí com o Rede Notícia, com quem que vai estar hoje? Vai ser o Júnior Brasil e a Nikele Fonseca, que traz detalhes sobre todas as informações com relação ao feriado que está chegando, né? Muito obrigada a todos vocês, até mais. Até amanhã, gente.